A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você, meu irmão, minha irmã. Seja muito bem-vindo a este momento sagrado de oração, fé e fortalecimento espiritual. É com o coração aberto e cheio da presença do Espírito Santo que acolho você aqui hoje, neste espaço de comunhão com Deus. Que o Senhor te envolva com sua luz, te cubra com seu manto de proteção e te traga a serenidade necessária para enfrentar todas as batalhas espirituais e emocionais que se levantarem contra a sua vida. Você não está sozinho. Deus está contigo. E neste momento, vamos juntos buscar refúgio na poderosa palavra do Senhor, com base no Salmo 31. Antes de começarmos essa oração, eu te convido, com carinho e fé, a se inscrever neste canal. Aperte o botão de inscrever-se e ative o sininho para receber nossas próximas orações. Compartilhe este vídeo com seus familiares, com seus amigos, com todos que estejam passando por lutas espirituais, ataques invisíveis, fofocas, calúnias, invejas ou situações de opressão. Esta oração é uma fortaleza espiritual, e quanto mais pessoas forem alcançadas por ela, mais luz se espalha, mais vidas são tocadas e mais o nome de Deus é glorificado. Vamos juntos fazer com que esta palavra chegue a todos os corações necessitados de consolo, fé e esperança. Senhor, Deus Todo-Poderoso, neste momento santo, nos colocamos diante da Tua presença com humildade, com reverência e com o coração aberto para clamar a Ti, ó Pai. Nós reconhecemos que só o Senhor é refúgio verdadeiro, que só em Ti encontramos a rocha firme onde podemos descansar em segurança. Nos amparamos na Tua palavra, no Salmo 31, que declara com força e fé: sim, Senhor. Neste instante, tomamos posse dessa verdade. Nos refugiamos em Ti contra toda fofoca que tem se levantado para nos derrubar. Contra toda palavra maldosa lançada contra nossa integridade, contra nossa família, contra nossa paz. Sabemos que o inimigo se levanta com línguas mentirosas e corações perversos, mas a Tua justiça é maior. Tu és o Deus que cala o acusador. Tu és o Deus que fecha a boca do mentiroso. Tu és o Deus que desfaz toda trama oculta e livra os Teus filhos de toda armadilha escondida. Senhor, quantas vezes nossos corações ficam aflitos ao saber que estão falando mal de nós? Quantas noites sem dormir por causa de palavras injustas, comentários maliciosos, mentiras plantadas por inveja? Mas hoje, nos colocamos diante de Ti para declarar que isso não tem mais poder sobre nós. Pois o Senhor é o nosso escudo. Tu és o nosso defensor. Tu és o justo juiz. Nos escondemos debaixo das Tuas asas, ó Pai, e Te pedimos: silencia as línguas que não se calam. Desfaz os planos dos que usam da mentira para nos atingir. Livra-nos das garras da fofoca, das palavras venenosas, das intenções ocultas. E neste momento, Senhor, também queremos clamar contra toda obra maligna que tem sido feita contra nós. Toda magia negra, todo feitiço, toda obra de feitiçaria, toda praga lançada no mundo espiritual, nós quebramos agora em nome de Jesus Cristo. Declaramos que o sangue do Cordeiro tem poder. Todo mal enviado contra nossas vidas, nossas famílias, nossos caminhos, é agora desfeito pelo poder do Teu nome, Senhor. Pai de amor, Deus vivo e eterno, Te exaltamos, Senhor, porque sabemos que és fiel e poderoso para guardar e livrar os Teus filhos de todo mal. Neste momento de clamor, nos colocamos sob a cobertura do Teu Espírito, e declaramos que todo intento maligno contra nossas vidas está sendo agora desfeito pelo poder do Teu nome. Que o Senhor venha visitar agora cada coração que ora comigo. Que todo ambiente espiritual carregado por inveja, feitiçaria, palavras malditas, seja agora purificado pela presença do Teu Espírito Santo. Não importa quão escura seja a noite, quão pesada seja a atmosfera que nos cerca, pois a Tua luz brilha nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Tu és a nossa luz, ó Deus. Tu és a nossa rocha firme quando tudo ao nosso redor parece ruir. Tu és aquele que guarda a nossa alma da angústia, e que levanta nossa cabeça quando o mundo tenta nos envergonhar. Tu conheces, Pai, os levantes secretos que têm sido armados contra nós. Conheces as línguas que se unem para caluniar, para destruir reputações, para semear discórdia e confusão. Mas também és o Deus que nos defende em silêncio, que age no oculto, que prepara livramentos invisíveis. E por isso, Senhor, oramos com coração confiante, firmados na Tua palavra, que nos garante que aqueles que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre.
Declaro, em nome de Jesus, que toda tentativa do inimigo de nos paralisar através da inveja, da difamação, da mentira, da perseguição espiritual, cai por terra agora. Toda bruxaria feita com velas, nomes escritos em papéis, bonecos, encantamentos, trabalhos enterrados, oferendas, pactos com entidades das trevas, tudo isso é agora anulado, queimado e destruído pelo poder do sangue do Cordeiro. Senhor, sela nossas vidas com Tua presença. Visita os nossos lares, nossas famílias, nossos filhos, nossos trabalhos. Onde houver uma brecha espiritual, fecha com Teu sangue. Onde houver um ponto de acesso para o inimigo agir, revela, Senhor, e nos dá autoridade para fechar cada porta aberta. Pois sabemos que, quando o Senhor guarda uma casa, nenhuma força do mal pode entrar. Quando o Senhor está no controle, nenhuma seta do inimigo alcança o alvo. Declaramos agora, pela fé, que nenhuma maldição hereditária, nenhuma palavra lançada por inveja, nenhum feitiço feito em nome algum terá poder sobre os Teus filhos. Nos consagramos totalmente a Ti, Senhor, para que sejamos vasos puros, livres e cheios da Tua presença. E que todas as cadeias espirituais sejam quebradas neste momento. Que toda opressão, todo peso no espírito, toda confusão mental, toda tristeza inexplicável, sejam agora dissipados pela ação do Espírito Santo. Toca, Senhor, na mente de cada pessoa que ora comigo agora. Restaura a clareza, a paz interior, o discernimento. Mostra, Pai, quem são os verdadeiros, quem são os falsos. Mostra quem se aproxima com amor e quem se aproxima com intenção maligna. Nos ensina a sermos prudentes como as serpentes e simples como as pombas, caminhando sempre na Tua luz, mas com vigilância e sabedoria. E agora, Senhor, com base no Salmo 31, declaramos com fé: nas Tuas mãos entrego o meu espírito, Tu me redimiste, Senhor Deus da verdade. Sim, Senhor, entregamos tudo em Tuas mãos. Nossa alma, nossos caminhos, nossa história, nosso presente e nosso futuro. Confiamos que o Senhor está agindo mesmo quando não vemos, mesmo quando tudo parece em silêncio. Tu estás nos bastidores da nossa vida, preparando o livramento, fechando bocas, anulando feitiços, cortando laços de morte, repreendendo espíritos de inveja e de confusão. E mesmo quando somos traídos, esquecidos ou rejeitados pelos homens, sabemos que o Senhor permanece fiel. Ainda que todos virem as costas, o Senhor permanece ao nosso lado. E por isso, hoje, levantamos a nossa voz para Te louvar em meio às lutas, para Te glorificar em meio aos ataques, para Te exaltar em meio às provações. Pois o Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa torre segura. O Senhor é aquele que nos sustenta com a destra da Tua justiça. Se o inimigo se levanta, o Senhor também se levanta por nós. E quando Deus se levanta, nenhum inimigo permanece de pé. Toda cadeia se quebra, toda opressão se desfaz, toda mentira se revela, todo engano cai, e a verdade prevalece. Pai amado, que esta oração seja como incenso suave subindo ao Teu trono. Que ela alcance os corações quebrantados, os que choram calados, os que enfrentam guerras espirituais sem que ninguém perceba. E que, por meio da Tua palavra viva, vidas sejam restauradas, fortalecidas e revestidas com a armadura celestial. Senhor nosso Deus, soberano e invencível, neste clamor, rendemos a Ti o nosso espírito, com total entrega e confiança, porque sabemos que o Senhor é Deus de justiça e de livramento. Quantos estão sofrendo, Pai, por causa de palavras mal intencionadas? Quantos estão adoecendo na alma por causa de olhares invejosos, por causa de julgamentos sem fundamento, por causa de acusações plantadas no oculto? Mas nós cremos que o Senhor é escudo para os que em Ti se refugiam. Nesta hora, levantamos nossa voz, não para buscar vingança, mas para clamar por justiça, proteção e libertação. A Tua palavra declara que o Senhor é torre forte, e que o justo corre para ela e está seguro. E é por isso que agora, espiritualmente, corremos para os Teus braços. Nos escondemos debaixo das Tuas asas e declaramos que nenhum mal oculto nos tocará. Não importa quem esteja reunido em trevas para tramar o mal contra nós. Não importa quantas palavras tenham sido lançadas para nos destruir. O que importa é que o Senhor já decretou nossa vitória, e nós tomamos posse dessa promessa em nome de Jesus. Sabemos, Senhor, que o mundo espiritual é real. Sabemos que existem forças que operam nas sombras, com encantamentos, rituais,
pactos silenciosos e intenções maliciosas. Mas também sabemos que o Senhor reina acima de todos os poderes, visíveis e invisíveis. Nenhuma força das trevas é maior do que o teu poder. Toda magia negra, toda invocação contra a nossa vida, seja agora desfeita, desarmada e lançada por terra. Toda oferenda feita com sangue, com velas, com imagens, com símbolos ocultistas, perde seu efeito agora, em nome de Jesus. Que o fogo do céu desça sobre todo altar de feitiçaria que foi levantado contra os teus filhos. Que tudo que foi feito em nome de espíritos malignos para causar tormento, divisão, enfermidade, escassez ou loucura, seja agora cancelado. Pai Santo, não estamos aqui por merecimento, mas pela tua misericórdia. Confiamos na tua fidelidade e na tua aliança com aqueles que te temem. E por isso, não tememos o que nos pode fazer o homem. Não tememos o que é feito às escondidas. Pois mesmo nas trevas, o Senhor enxerga tudo. Tu és o Deus que investiga os corações. Tu és o Deus que vê o oculto, que revela segredos, que desfaz laços e desarma emboscadas. Pedimos, Senhor, pela libertação completa de toda influência espiritual maligna. Que o Senhor visite agora cada casa que ouve esta oração. Que haja uma limpeza espiritual completa. Que os ambientes que estavam carregados, onde pessoas tinham pesadelos, opressões, perturbações noturnas, sejam agora cheios da tua paz. Que o Senhor envie teus anjos ministradores para varrerem toda sombra que pairava sobre os lares. Que cada canto escuro, cada espaço onde se escondia alguma presença maligna, seja agora iluminado pela tua luz. Que toda palavra lançada para destruir relacionamentos seja anulada. Toda obra feita para causar brigas no casamento, afastamento entre pais e filhos, conflitos no trabalho, seja agora desfeita pelo poder do Senhor dos Exércitos. A tua palavra diz que 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. E nós cremos nisso com todo o nosso coração. Senhor, traz também discernimento espiritual ao teu povo. Nos ensina a identificar as ciladas do inimigo. Nos ensina a perceber quando alguém se aproxima disfarçado, com palavras doces, mas com intenções malignas. Nos mostra, Senhor, quem tem sido instrumento usado pelas trevas para tentar paralisar nossas conquistas. Nos capacita a discernir o espírito que opera por trás das situações. Não queremos agir com carnalidade, mas com sabedoria vinda do alto. Ó Deus, livra-nos de toda armadilha montada com aparência de amizade. Livra-nos de convites que parecem oportunidades, mas são laços disfarçados. Livra-nos de alianças erradas, de sociedades espirituais com pessoas que carregam dentro de si raiva, ciúme, competição e desejos ocultos de destruição. Livra-nos da falsidade, Senhor. Que a tua verdade reine em nossas vidas. Pois queremos andar em retidão, em verdade, em santidade. Mesmo que o mundo nos rejeite por causa disso, preferimos o favor do Senhor à aceitação dos homens. E declaramos com ousadia espiritual: toda influência demoníaca por trás de fofocas será desmascarada. Toda manipulação espiritual por meio de palavras será quebrada. Todo espírito de controle, dominação e intimidação que age disfarçadamente em ambientes de trabalho, igrejas ou famílias, será expulso agora, em nome de Jesus. Que o Senhor nos revista com autoridade e nos levante como atalaias espirituais, capazes de proteger, interceder e resistir ao dia mau. Pai, não queremos viver reféns do medo. Não queremos viver sob ameaças, com o coração oprimido, temendo o que o inimigo pode fazer. Queremos viver na plenitude da tua presença, confiando que nenhuma obra feita nas trevas é maior que o poder da cruz. Que o sangue de Jesus seja agora aspergido sobre cada pessoa que ora comigo. Que esse sangue precioso seja como um selo de proteção, anulando toda a legalidade que o inimigo tentava usar. Senhor, Deus de justiça e fidelidade eterna, continuamos diante do teu trono, rendidos em espírito, alma e corpo, pois em ti está nossa esperança. Não há outro lugar onde possamos nos refugiar. Nenhuma força humana pode nos proteger como o teu poder nos guarda. E por isso voltamos a ti, de joelhos espirituais, confiantes de que és o nosso escudo contra toda língua mentirosa, contra todo espírito de engano, contra toda maldição declarada em oculto. O Senhor conhece aqueles que falam pelas costas, que tramam nas sombras, que se alimentam da destruição alheia.
Conheces os que se alegram com a dor dos outros, os que se disfarçam de amigos para colher informações e transformá-las em instrumentos de ferida. Mas sabemos também, Senhor, que nenhuma palavra lançada em oculto escapa ao teu ouvido. Tu és o Deus que tudo ouve e tudo vê. Não dormes, não cochilas, não ignoras os que confiam em ti. Por isso, pedimos que a tua justiça se manifeste, não para a vergonha do outro, mas para a libertação do teu servo. Para que todos vejam que o Senhor é Deus que age em favor dos que te invocam em espírito e em verdade. Pai, há pessoas que estão sendo afetadas por enfermidades que a medicina não explica. Outros estão presos a ciclos de confusão, perdas inexplicáveis, angústias que se intensificam após encontros com certas pessoas, palavras que adoecem, influências que paralisam. Mas em nome de Jesus, agora declaramos libertação. Todo ciclo de enfermidade causado por palavras de maldição, inveja ou rituais ocultos é quebrado agora. Todo ciclo de derrota, de portas fechadas, de repetição de fracassos, está sendo desfeito pela unção que despedaça o jugo. Tu és o Deus que liberta da cova os teus servos. Tu és o mesmo que fez calar a boca dos leões na cova de Daniel. O mesmo que confundiu os conselheiros de Balaão quando tentaram amaldiçoar o teu povo. Hoje, Senhor, nos escondemos no teu esconderijo sagrado, onde o inimigo não nos pode encontrar. Nos envolvemos com a tua presença como com um manto de luz. Declaramos que toda armadilha, todo laço de engano, toda emboscada montada em segredo será revelada e desmontada. Tu és o Deus que nos livra das mãos dos que nos odeiam sem motivo. Tu és o Deus que frustra os planos do ímpio e confunde os pensamentos dos que intentam o mal. Pai, derrama sobre nós o espírito de discernimento. Que cada pessoa que ora comigo neste momento receba sabedoria sobrenatural. Que seus olhos espirituais se abram. Que percebam, com clareza, os ambientes carregados. Que identifiquem as palavras revestidas de veneno. Que sintam no espírito quando uma amizade é, na verdade, uma armadilha. Que compreendam que nem todo sorriso esconde bondade, e que nem toda companhia traz paz. Livra-nos, Senhor, das alianças disfarçadas. Livra-nos de nos associarmos com pessoas guiadas por inveja e ganância. Livra-nos das conversas que corrompem, dos conselhos que nos afastam do centro da tua vontade. Livra-nos das contaminações espirituais. Muitos estão sendo enfraquecidos porque se abriram emocionalmente a pessoas contaminadas. Mas hoje te pedimos, sela o nosso coração. Coloca guardas espirituais sobre os nossos sentimentos. Não permitas que a nossa alma se una a pessoas que têm pacto com o engano. Queremos pureza nas nossas conexões. Queremos relacionamentos alinhados ao teu propósito, guiados pelo teu espírito, fortalecidos pela tua verdade. Sim, Senhor, reconhecemos, sem ti, seríamos devorados pelos que nos odeiam. Mas porque tu és por nós, não tememos o número dos que se levantam. Ainda que sejam muitos, ainda que tenham influência, poder terreno ou contatos ocultos, nenhum deles é maior que o teu nome. E no nome de Jesus, todas as línguas que se levantam em juízo contra nós estão sendo condenadas. Essa é a herança dos servos do Senhor. Essa é a tua promessa para os que vivem em justiça. Ó Deus, acampa os teus anjos ao redor das nossas casas. Guarda cada cômodo, cada porta, cada janela, cada entrada e saída. Se alguém tentou fazer algum ritual contra o nosso lar, que isso seja agora revertido, neutralizado e transformado em bênção. Se enterraram nomes, se fizeram amarrações, se usaram fotografias para invocar espíritos, que tudo isso seja anulado pelo fogo consumidor do Senhor. Que toda energia negativa que foi enviada contra esta família, contra este casamento, contra este ministério, contra este negócio, contra esta vida, seja agora transformada em glória e testemunho. Tu és o Deus que transforma maldição em bênção. Tu és o Deus que usa até os ataques do inimigo como parte do teu plano. Por isso te pedimos, transforma a vergonha em honra. Transforma a perseguição em testemunho. Transforma o que era para ser destruição em crescimento espiritual, emocional e material. Mostra a tua força, Senhor. Mostra que és Deus de justiça e de resposta. Senhor, neste clamor contínuo, nos prostramos em adoração, reconhecendo que tu és o nosso escudo e proteção constante. Vivemos em um tempo em que o ódio se oculta por trás de elogios,
em que o veneno vem disfarçado em palavras suaves, e muitos têm sido feridos pelas línguas afiadas como lanças. Mas o nosso espírito não será dominado pela malícia dos homens, porque nos refugiamos debaixo da tua mão poderosa. Tu és a rocha mais alta, tu és o esconderijo seguro, tu és o castelo onde nenhum mal pode nos alcançar. Clamamos agora, Senhor, por todos os que sofrem em silêncio por causa da calúnia. Pessoas que perderam amizades, que foram humilhadas em seus lares, rejeitadas em seus empregos, excluídas de suas igrejas por causa de acusações falsas. Mas o Senhor conhece a verdade. O Senhor pesa os corações e examina os espíritos. E nós declaramos: nenhuma mentira prevalecerá contra os teus filhos. Toda língua mentirosa será confundida, todo julgamento injusto será revertido, toda reputação manchada será restaurada. O Senhor fará resplandecer a verdade como o sol do meio-dia, e aqueles que estavam de cabeça baixa, humilhados, voltarão a andar com dignidade e honra. Deus eterno, teu nome é fogo purificador. Teu nome é muralha inabalável. Tua presença desfaz o laço oculto, quebra o feitiço, desarma a palavra maldita lançada no vento da noite. Por isso, clamamos contra toda invocação maligna feita em nosso nome. Que todo despacho, todo trabalho feito em encruzilhadas, cemitérios, matas ou altares de trevas perca agora toda a força. Que tudo que foi feito com sangue, com oferendas, com objetos pessoais, com imagens ou com palavras, seja agora anulado pelo sangue do Cordeiro. Não aceitamos nenhum tipo de influência das trevas sobre nossa mente, nosso corpo ou nossa casa. Não aceitamos enfermidades espirituais, perturbações emocionais ou confusões que têm origem em forças ocultas. Senhor, pedimos cobertura espiritual para nossas famílias. Quantos pais e mães estão vendo seus filhos se afastarem da fé, se perderem em caminhos de rebeldia, drogas, depressão e confusão sexual, porque forças contrárias foram ativadas para destruir essa geração. Mas nesta hora, cobrimos nossos filhos com orações e declaramos que nenhum espírito contrário à tua vontade prevalecerá. Declaramos que o sangue de Jesus cobre a mente dos nossos filhos. Toda palavra de maldição que foi lançada contra eles, todo desejo de destruição que foi nutrido por corações invejosos, toda armadilha do inimigo para colocá-los em prisões espirituais, está agora sendo desfeita. Pai, cobre também nossos sonhos e planos. Muitos têm tido seus projetos frustrados porque, ao compartilharem com pessoas erradas, se abriram ao espírito de inveja. Quantas portas se fecharam porque alguém invejou o que estava sendo construído. Mas agora, em oração, blindamos os nossos sonhos. Consagramos ao Senhor tudo o que estamos fazendo. Não entregamos ao julgamento humano aquilo que ainda está sendo gerado em nosso espírito. Cobrimos com o teu sangue cada plano, cada passo, cada semente de vitória. E declaramos que os nossos projetos não serão mais sabotados. Nenhuma influência espiritual contrária nos impedirá de prosperar no que é justo e santo. Senhor, também pedimos que quebres as correntes invisíveis que amarram o avanço dos teus filhos. Alguns não entendem porque tudo empaca, porque há sempre um bloqueio, porque as oportunidades se dissipam. Mas hoje te pedimos que toda amarração espiritual, toda sentença pronunciada contra o avanço, seja agora quebrada. Que o céu se abram sobre as nossas cabeças. Que as águas voltem a fluir. Que os caminhos antes trancados sejam abertos pelo teu mover sobrenatural. E que venha sobre nós, ó Deus, uma unção de ousadia espiritual. Que não temamos olhar nos olhos daqueles que nos perseguem. Que sejamos firmes diante dos que nos invejam. Que o nosso espírito permaneça em paz mesmo quando o ambiente estiver carregado, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Senhor Altíssimo, seguimos rendidos diante de Ti, com o coração em reverência e os joelhos dobrados em espírito, pois reconhecemos que somente na Tua presença há plenitude de segurança e restauração. Proclamamos com fé viva que o Salmo 31 é um refúgio sagrado para todos os que enfrentam ataques invisíveis, perseguições ocultas, palavras maliciosas, olhos invejosos e armadilhas preparadas nos bastidores da vida. O Senhor é escudo para os que confiam em Ti, e nós Te buscamos não por força humana, mas porque Tua mão poderosa é quem nos sustenta. Deus de justiça eterna, nós clamamos agora por proteção mental. Quantos estão sendo bombardeados por pensamentos que não vêm de Ti? Dúvidas, confusão, medo repentino, sensação de perseguição sem razão aparente. Tudo isso, Senhor,
São sintomas de influências malignas operando através de palavras lançadas com veneno, de desejos de ruína feitos em segredo, de ataques espirituais plantados por meio da inveja e da magia. Mas neste momento, te pedimos que o capacete da salvação seja posto sobre a mente dos teus filhos. Que toda seta inflamável do maligno seja apagada pela fé. Que as ideias confusas cessem agora. Que a paz que excede todo entendimento venha ocupar o lugar do tormento. Que as vozes estranhas sejam silenciadas. Que os pensamentos suicidas, de inferioridade, de paranoia e de desistência sejam dissipados em nome de Jesus. Ó Deus vivo, te invocamos como o Senhor que revela o oculto. Quantos têm sido traídos por pessoas próximas, enganados por falsos amigos, apunhalados por quem dizia amar. Mas a tua palavra diz: tu os esconderás no segredo da tua presença, longe das intrigas dos homens. Esconde-nos, Pai, das armadilhas emocionais que foram preparadas para nos prender. Afasta de nós os laços do relacionamento abusivo, das alianças perigosas, dos vínculos espirituais com pessoas usadas pelo inimigo para atrasar nossos propósitos. Corta com a tua espada todo o laço de alma que ainda nos liga a ambientes ou pessoas que desejam nosso mal, mesmo que com aparência de carinho. Senhor, clamamos também contra a manipulação espiritual. Quantos estão sendo controlados por orações feitas com intenções erradas? Quantos líderes, quantos familiares, quantas pessoas oram contra outros disfarçando sua inveja como zelo espiritual? Mas hoje te pedimos discernimento. Que toda oração contrária, toda profecia falsa, toda palavra supostamente espiritual lançada com espírito de controle e dominação seja agora quebrada. Que as intercessões feitas com amargura, competição e ego não tenham poder algum contra os teus escolhidos. Revela, Senhor, o que vem de ti e o que é a manipulação disfarçada de cuidado. Ajuda-nos a discernir os lobos vestidos de ovelhas, os falsos intercessores, os invejosos que se fazem de conselheiros. Pai Santo, também colocamos diante de ti os que sofrem opressão noturna. Quantos têm tido pesadelos recorrentes, paralisias do sono, visões escuras, ruídos, calafrios e tormentos no momento em que deitam a cabeça para descansar. Mas agora, em nome de Jesus, declaramos libertação sobre cada quarto. Consagramos os travesseiros, as camas, os lençóis, o ambiente espiritual das casas. Que os anjos do Senhor acampem ao redor dos que te temem, trazendo paz profunda. Que toda visitação maligna cesse. Que toda presença espiritual contrária ao teu espírito seja expulsa agora. E que a noite seja um tempo de refrigério, de sonhos proféticos, de renovo e não mais de opressão e cansaço. Senhor de poder, clamamos ainda por libertação financeira. Sabemos que há forças espirituais que operam com o objetivo de secar a fonte da provisão. Pessoas que, movidas por inveja, lançam palavras contra o sustento de outros. Fazem orações contrárias, rituais secretos, feitiçarias para travar vendas, impedir contratos, quebrar empresas, cortar promoções, manter famílias endividadas. Mas agora, Pai, erguemos nossa voz e declaramos que o Senhor é Jeová Jiré, o Deus da provisão. Que todo bloqueio financeiro causado por palavras malditas, por encantamentos, por inveja ou por presença de objetos consagrados em casa ou no local de trabalho seja removido. Pedimos que toda maldição sobre a carteira, sobre os bens, sobre a produtividade seja quebrada. Que o devorador perca a legalidade. Que todo o dinheiro travado seja liberado segundo a tua justiça. E que os teus filhos prosperem com propósito, com equilíbrio e sob tua bênção. E neste mesmo espírito, consagramos nossas palavras. Sim, Senhor, ensina-nos a cuidar do que sai da nossa boca. Queremos ser pessoas que abençoam, que edificam, que curam com as palavras. Não permitas que sejamos instrumentos de fofoca, de julgamento, de ciúme, de comparação, de desunião. Seja colocada em nossa boca uma brasa viva do teu altar, purificando nossa fala. E que todas as palavras precipitadas que já lançamos, se foram como dardos contra alguém, sejam recolhidas e desfeitas. Pedimos perdão por toda vez que alimentamos a inveja, o ciúme e a fofoca, mesmo sem intenção. Purifica-nos, Senhor. Queremos andar em integridade, em santidade, com lábios consagrados ao teu louvor. Tu és o Deus que conhece os corações e revela os segredos mais profundos da alma humana. Diante de ti não há máscaras, não há disfarces,
não há segredos que possam se esconder. Por isso, Senhor, neste momento, oramos por libertação daqueles que estão sendo alvo de palavras ardilosas, tramas silenciosas e obras das trevas feitas com aparência de normalidade. Muitos têm sofrido ataques não no campo físico, mas no espiritual, emocional e até no profissional, através de influências ocultas de inveja, maldições proferidas, pactos com forças malignas e trabalhos lançados por meio de feitiçaria e encantamentos. Mas nós, teu povo, invocamos o teu nome sobre todas essas situações. Pai, o Senhor é o nosso refúgio seguro. És o escudo que nos protege da língua maldosa, da crítica destrutiva, dos julgamentos dissimulados, das comparações humilhantes, dos gestos que tentam nos diminuir e ferir a nossa dignidade. Te pedimos agora que todo espírito de fofoca que se levantou contra os teus filhos seja silenciado. Que toda reunião feita com a intenção de espalhar calúnia, levantar suspeitas infundadas, criar divisões ou destruir reputações seja desfeita pela força do teu braço poderoso. Que o Senhor confunda os que tramam em oculto e transforme a intenção dos ímpios em bênção para os justos. Deus eterno, visita também aqueles que vivem angustiados por sentirem que suas vidas estão sendo observadas, controladas ou travadas por forças invisíveis. Quantos vivem sob um peso que não compreendem, um cansaço que não é físico, um desânimo que não é racional. São ataques feitos por rituais, por objetos consagrados, por pactos invocados contra eles em altares de escuridão. Mas declaramos em fé, todo altar que foi levantado para nos amaldiçoar seja agora derrubado em nome de Jesus. Toda oferenda feita com o nosso nome, com a nossa foto, com algo que nos pertence, seja neutralizada pelo sangue do Cordeiro. Que o fogo do teu Espírito consuma toda magia, simpatia, despacho e encantamento que foi feito com o propósito de nos atingir. Ó Senhor, nosso protetor, visita agora os lares que estão sob ataque espiritual. Casas onde há contendas constantes, ambientes pesados, brigas sem motivo, doenças inexplicáveis, sono perturbado, falta de progresso. Vai agora com teu Espírito e faz uma varredura espiritual. Tira o que foi consagrado ao mal, revela o que está escondido, toca nas paredes, nos móveis, nas roupas, nos objetos que foram contaminados por mãos malignas. Purifica, Senhor, cada canto da casa dos teus filhos. Se há entrada do inimigo por meio de vínculos com o ocultismo, com práticas espirituais contrárias à tua palavra, com pactos antigos ou maldições de gerações passadas, corta agora essas ligações com tua espada flamejante. Liberta esses lares, ó Deus. Traz de volta a alegria, a união, o descanso, a paz, o diálogo, o respeito e a esperança. Pai de misericórdia, clamamos também pela libertação de laços emocionais e espirituais com pessoas que são canais de maldição. Às vezes, nos ligamos a pessoas que parecem boas, mas por trás do sorriso e das palavras gentis, há manipulação, inveja, controle e até envolvimento com feitiçaria. Senhor, abre os olhos espirituais do teu povo. Não queremos mais ser enganados. Se estamos em relacionamentos que nos afastam de ti, corta. Se estamos em sociedades que travam nossa vida, afasta. Se estamos em alianças que foram formadas fora da tua vontade, rompe com tua autoridade. Queremos andar com os que te temem, com os que vivem em luz, com os que nos ajudam a crescer espiritualmente. Deus Santo, que o teu Espírito nos revista de autoridade para orar com poder e discernimento. Ensina-nos a nos posicionar, a orar com fervor, a vigiar com constância. Levanta homens e mulheres que não se conformam com a opressão, mas que se colocam de joelhos para guerrear no mundo espiritual. Fortalece os intercessores, desperta os adoradores, unge os líderes com autoridade verdadeira. Não queremos mais viver acuados, limitados pelo medo de quem trama contra nós. Queremos viver de cabeça erguida, confiantes de que maior é o que está conosco do que o que está no mundo. E se porventura o inimigo tentar se aproximar, que encontre a muralha da tua glória ao nosso redor. Pai eterno, em nome de Jesus, pedimos agora que sejam desfeitas todas as palavras lançadas contra os filhos que têm sido vítimas de orações de maldição, consagrações em terreiros, pragas familiares, palavras ditas por pais, mães, avós ou autoridades espirituais que desejaram o mal sem consciência do peso que carregavam. Tudo aquilo que foi declarado como destino de fracasso, de doença, de solidão, de morte precoce, de esterilidade, de dor e de miséria, seja agora cancelado pela tua autoridade. Que toda palavra de morte que foi plantada na mente ou na alma seja substituída por promessas de vida.
Que todo carimbo espiritual negativo seja removido. Que todo nome envolvido em encantamento seja apagado dos registros do mundo espiritual maligno, e selado no livro da vida como propriedade exclusiva do Senhor. Deus Santo e Misericordioso, seguimos diante da Tua presença com o coração contrito, confiando na Tua fidelidade e bondade, certos de que o Senhor é nosso abrigo em tempos de adversidade. Te buscamos com humildade, Pai, porque sabemos que só em Ti há refúgio verdadeiro contra toda ação maliciosa que tenta nos alcançar. Hoje levamos nosso clamor por aqueles que têm sentido na alma os efeitos da inveja, da maledicência e de influências espirituais malignas. Muitos dos Teus filhos têm caminhado com dores que não são visíveis ao olhar humano, dores provocadas por palavras lançadas com intenção de ferir, por julgamentos precipitados, por desejos ocultos de sua queda. Quantos vivem com a alma cansada, não pelo que enfrentam visivelmente, mas por ataques silenciosos que drenam suas forças, sua alegria e sua fé. Pai, o Senhor é o nosso lugar seguro, e por isso te pedimos, livra-nos das palavras que foram lançadas como lanças, mesmo que disfarçadas de conselhos, críticas ou piadas. Quantos ouvem de outros frases carregadas de ironias, zombaria e inveja, e levam essas palavras para dentro do coração, onde elas se tornam flechas que machucam, bloqueiam e confundem. Mas agora te pedimos, em nome de Jesus, que todas essas palavras contrárias percam sua força. Que sejam arrancadas da mente e da alma dos teus filhos. Que a voz do Senhor fale mais alto do que a voz da inveja. Que as declarações humanas jamais se sobreponham às promessas eternas que o Senhor liberou sobre cada um de nós. Senhor compassivo, visita agora os lugares onde os teus filhos vivem e trabalham. Quantos ambientes estão carregados espiritualmente, dominados por olhares acusadores, conversas às escondidas, invejas profissionais, disputas que não vêm da luz. Muitos entraram nesses lugares confiantes, com o coração alegre, mas aos poucos foram sendo sugados por um ambiente pesado, de competição, de palavras ásperas, de insinuações e desprezo. Pedimos que o teu Espírito purifique esses lugares agora. Onde houver palavras malditas registradas no ambiente, que elas sejam apagadas. Onde houver inveja escondida nos olhares, que ela seja anulada. Onde houver pessoas invocando forças estranhas contra os teus filhos, que essas forças sejam desfeitas e dissipadas, pois onde o teu nome é invocado, não há espaço para as trevas. Deus de paz, clamo por aqueles que têm sido perseguidos em silêncio. Pessoas que enfrentam resistências inexplicáveis, portas que se fecham sem razão, relacionamentos que desmoronam repentinamente, projetos que não avançam mesmo com esforço e oração. Toca agora nessas vidas, Senhor, e revela o que está por trás dessas batalhas. Se houver alguém que está se utilizando de feitiçaria, magia, encantamentos, orações contrárias, simpatias, pactos espirituais ou consagrações com intenção de atrapalhar, destruir ou travar a vida dos teus servos, que tudo isso caia por terra neste instante. Nenhuma força contrária pode prevalecer diante da tua presença. Declaramos, com fé, que as correntes estão sendo quebradas, que os bloqueios estão sendo removidos, que as amarras estão sendo desfeitas. E que uma nova estação de liberdade e restauração está sendo liberada sobre cada um que confia no teu nome. Pai Celestial, queremos também consagrar a nossa vida interior. Muitas vezes o inimigo se aproveita das feridas da alma, das mágoas não resolvidas, dos sentimentos não tratados para abrir brechas. E é nessas brechas que ele lança a inveja, o medo, a insegurança, o orgulho e até mesmo a amargura. Mas hoje te pedimos, entra em nosso coração com tua luz e limpa tudo que não vem de ti. Remove o desejo de competir, a necessidade de agradar os homens, o impulso de falar dos outros. Purifica nossos pensamentos, nossos desejos, nossas palavras. Queremos ser instrumentos de cura, de verdade, de paz e não de divisão, fofoca ou comparação. Fecha todas as portas da alma que estão permitindo o acesso do mal. Sela nossa mente com a tua verdade, nosso coração com teu amor e nossa boca com tua sabedoria. Senhor, ensina-nos a andar com discernimento. Mostra-nos quem realmente caminha ao nosso lado com sinceridade e quem apenas se aproxima para nos vigiar, nos limitar ou nos prejudicar. Dá-nos sensibilidade espiritual para entender quando estamos sendo manipulados, quando estamos sendo atraídos para alianças erradas, ou sendo influenciados por vozes que não vêm do teu espírito. Queremos ser conduzidos por ti, e não por pressões, medos ou carências. Queremos ouvir a tua voz acima de todas as outras.
Que a sabedoria do céu nos guie nas escolhas, nos relacionamentos, nas decisões. Não nos deixes cair em armadilhas, Senhor. Livra-nos dos laços escondidos, dos convites disfarçados, das promessas ilusórias, dos caminhos aparentemente bons, mas que escondem perigos espirituais. Ó Deus de amor e fidelidade, entregamos a Ti, com total confiança, cada área da nossa vida que tem sido alvo de ataques espirituais e palavras malditas. Sabemos que o inimigo é astuto e se utiliza das fraquezas humanas para tentar nos derrubar, usando a fofoca, a inveja, a magia negra e a feitiçaria como instrumentos para ferir e enfraquecer a nossa fé. Mas reconhecemos que em Ti somos mais que vencedores, pois a Tua presença é nossa força e nossa proteção constante. Pai amado, clamamos para que o Teu Espírito Santo venha agora, envolvendo cada coração que Te busca com um manto invisível de proteção e consolo. Aquele que se sente perseguido, acuado por palavras levianas e falsidades, recebe a paz que só o Senhor pode dar. Que o Teu amor seja escudo contra as flechas envenenadas que tentam penetrar nossa alma. Que cada palavra maldosa lançada contra nós seja como água que escorre da rocha, sem deixar marcas ou feridas profundas. Senhor, enxuga as lágrimas dos que têm sofrido em silêncio, oprimidos por sentimentos de inferioridade, medo e solidão, causados por palavras que procuram diminuir o valor do Teu filho ou filha. Que a Tua voz venha mais forte, proclamando a verdade da nossa identidade em Cristo, lembrando-nos que somos escolhidos, amados e chamados para brilhar em meio às trevas. Que o Teu Espírito fortaleça a nossa mente, revigorando o nosso espírito e renovando a nossa esperança. Pai, nós Te pedimos especificamente pela libertação daqueles que foram vítimas de feitiçaria, encantamentos e práticas ocultas. Quebranta toda a obra das trevas lançada sobre eles, desfazendo todo o pacto, toda maldição e toda ligação espiritual que lhes foi imposta. Que a luz do Senhor alcance cada um e dissipe toda sombra que tenta dominar suas vidas. Que os lares sejam purificados, as mentes libertas, os corações restaurados, para que possam andar firmes na Tua verdade, livres do jugo da opressão. Deus de paz, rogamos que todas as disputas e discórdias causadas por inveja e fofoca sejam substituídas por entendimento, perdão e reconciliação. Que o Teu espírito de unidade e amor preencha cada coração, derrubando as barreiras do orgulho e da amargura que impedem a comunhão verdadeira. Que os relacionamentos sejam restaurados pelo poder do Teu perdão, e que a Tua graça transforme inimigos em irmãos, permitindo que a paz habite em nossos lares e comunidades. Senhor, fortalece aqueles que se sentem desanimados por verem seus sonhos e planos sendo frustrados por forças espirituais invisíveis. Lembra-os de que Tu és o Deus do impossível, aquele que faz a luz brilhar nas trevas e abre caminhos onde não parece haver saída. Dá-lhes coragem para perseverar na fé, sabendo que a vitória pertence ao Senhor e que Ele nunca abandona os que confiam nele. Que a esperança seja renovada a cada manhã e a confiança em Ti seja o firme alicerce que sustenta a vida. Pai, pedimos também pela sabedoria e discernimento para que possamos identificar e rejeitar as ciladas do inimigo. Que não sejamos enganados por falsas palavras, conselhos mal intencionados ou promessas vazias. Que o Teu Espírito nos guie em toda decisão, protegendo-nos dos falsos profetas e das influências nocivas que procuram desviar-nos do caminho da justiça. Que a Tua palavra seja a lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos, iluminando cada passo que damos. Deus de amor, ensinai-nos a guardar a nossa língua, a falar somente o que edifica, consola e traz vida. Livra-nos da tentação da fofoca, da crítica destrutiva e da maledicência. Que nossos lábios sejam sempre canais de bênção, palavras de fé e declarações de esperança. Que possamos ser instrumentos da Tua paz, levando consolo aos aflitos e encorajamento aos desanimados. Que o Teu amor transborde através das nossas palavras e atitudes, refletindo a luz de Cristo em todas as circunstâncias. Neste momento, colocamos diante de Ti, Senhor, todos aqueles que têm sido feridos por ataques espirituais e emocionais causados pela inveja, fofoca, magia negra e feitiçaria. Suplicamos por uma cobertura divina sobre cada um, para que a Tua presença seja um escudo protetor invisível, impenetrável às artimanhas do inimigo. Que a Tua justiça prevaleça, trazendo libertação, cura e restauração. Que cada filho e filha que confia em Ti possa andar com passos firmes, sabendo que o Senhor é a sua fortaleza e o seu refúgio seguro. Deus de infinita bondade e luz, hoje nos achegamos a Ti com o coração aberto, buscando a Tua proteção e a Tua paz que excede todo entendimento.
Sabemos que o mundo espiritual pode ser um campo de batalhas invisíveis, onde as forças contrárias tentam semear a discórdia, a tristeza e a derrota em nossas vidas. Por isso, Senhor, levantamos nossas vozes e nossos corações em oração, pedindo que Tu sejas a nossa fortaleza diante de toda fofoca maldosa, de toda magia negra que procura nos enfraquecer, de toda inveja que deseja apagar o brilho que Tu mesmo colocaste em nós, e de toda feitiçaria que levanta barreiras em nosso caminho. Pai amado, Tu que és justo e misericordioso, olha para nós com compaixão e intervém em nosso favor. Quantas vezes temos sido alvo de palavras dissimuladas, de comentários venenosos, de ações ocultas que tentam desestabilizar a nossa caminhada de fé. Mas hoje declaramos que nenhuma palavra lançada contra nós prosperará, pois o Senhor é o nosso refúgio e a nossa força. A Tua presença é como uma muralha inabalável, que nenhum mal pode derrubar. Que os lábios que falam maldade se calem diante da Tua glória, e que a verdade da Tua palavra prevaleça em nossos corações e em nossas vidas. Senhor, pedimos que a Tua luz dissipe toda a escuridão que tenta nos envolver. Que toda sombra lançada pela inveja seja transformada em luz de esperança e alegria. Que toda intenção maldosa seja revelada e desfeita pelo poder do Teu amor. Protege-nos das armadilhas que o inimigo prepara em segredo, seja através de práticas ocultas, encantamentos ou feitiçarias. Que todo mal que nos cerca seja consumido pelo fogo purificador do Teu Espírito Santo, e que fiquemos firmemente ancorados na Tua graça e na Tua verdade. Deus eterno, estende a Tua mão sobre aqueles que se sentem oprimidos, isolados e desesperados por causa das intrigas e dos ataques invisíveis. Restaura a força daqueles que foram enfraquecidos pela angústia e pelo medo. Reaviva a fé dos que se encontram desanimados e cansados. Que a Tua paz, que ultrapassa todo entendimento, invada suas mentes e corações, trazendo conforto e segurança. Que saibam que não estão sozinhos, pois o Senhor está com eles, guiando, protegendo e sustentando a cada passo. Senhor dos céus, pedimos também por discernimento e sabedoria para que possamos reconhecer as ciladas do inimigo. Que não sejamos enganados por falsas aparências ou palavras suaves que escondem intenções malignas. Dá-nos olhos para ver além do visível, e ouvidos para ouvir a Tua voz acima de qualquer murmúrio de inveja ou fofoca. Que o Teu Espírito nos conduza em toda a verdade, fortalecendo-nos para resistir às tentações e para permanecer firmes na fé e no amor. Pai de misericórdia, ajuda-nos a guardar o nosso coração e a nossa língua. Que possamos ser fontes de bênção, de palavras que edificam, de gestos que aproximam e de atitudes que refletem o Teu amor. Livra-nos da maledicência, da fofoca e do julgamento precipitado. Que a nossa vida seja um testemunho vivo da Tua graça, da Tua paz e do Teu poder libertador. Que possamos ser luz em meio às trevas, instrumentos de reconciliação e paz onde quer que estejamos. Deus que conhece cada lágrima derramada, recebemos a Tua palavra de consolo e a Tua promessa de proteção. Em meio às tempestades espirituais, firmamos os nossos olhos em Ti, confiantes de que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Que a Tua mão poderosa nos sustente, que o Teu amor nos envolva, e que a Tua paz nos guarde em todos os momentos. Em Ti encontramos abrigo, força e renovação. Pai soberano e bondoso, neste instante nos achegamos com reverência ao Teu trono de misericórdia, entregando-Te cada pensamento, cada emoção e cada situação que tem nos trazido aflição por causa da inveja, da fofoca, da magia negra e da feitiçaria que se levantam contra nós. Tu és o Deus que tudo vê e tudo conhece, que não deixa passar despercebido nenhum ataque contra os Teus filhos. Por isso, nos colocamos em Tuas mãos, confiando que a Tua justiça se manifestará e que o Teu amor nos envolverá como um escudo protetor, afastando todo o mal que tenta nos atingir. Senhor, sabemos que o inimigo trabalha sorrateiramente, tentando semear dúvidas, discórdias e destruição em nosso meio, por meio de palavras traiçoeiras e de ações ocultas que ferem a alma. Mas o Senhor é a nossa fortaleza inabalável, aquele que nos sustenta mesmo quando as forças parecem faltar. Hoje clamamos para que a Tua presença seja palpável em nossas vidas, cobrindo-nos com o Teu manto de proteção e nos livrando de toda cilada armada para nos derrubar. Que nenhum plano malicioso prospere contra nós, e que toda intenção perversa seja desfeita pela Tua poderosa mão. Pai de bondade, clamo por libertação para aqueles que têm sido vítimas de práticas ocultas e feitiçarias que têm entrado sorrateiramente em suas vidas, trazendo medo, enfermidades, confusão e estagnação. Quebranta, Senhor, todas as correntes espirituais que os prendem,
desfazendo toda a obra maligna lançada contra eles. Que o teu Espírito Santo desça como fogo purificador, queimando toda sombra de maldição e restabelecendo a saúde espiritual, emocional e física. Que os teus filhos experimentem o renovo do teu poder e o frescor da tua presença em cada área de suas vidas. Deus justo e fiel, pedimos também pela restauração dos relacionamentos que foram destruídos ou enfraquecidos por causa da inveja e da fofoca. Que o teu amor opere milagres de reconciliação, curando feridas profundas, derrubando muros de ressentimento e restaurando a comunhão entre irmãos. Que possamos ser instrumentos da tua paz, promovendo o perdão e a compreensão, e vivendo em harmonia conforme o teu propósito para nós. Que o Espírito da verdade nos conduza, afastando a mentira e o engano, para que possamos refletir a tua luz onde houver trevas. Senhor, fortalece a nossa fé, para que não nos deixemos abalar pelas palavras maliciosas ou pelas circunstâncias difíceis. Que possamos firmar os olhos em ti, nosso Deus fiel, que nunca nos abandona nem nos deixa desamparados. Dá-nos coragem para resistir às investidas do inimigo, perseverança para continuar confiando em tuas promessas, e alegria no coração, mesmo em meio às lutas. Que a esperança renasça a cada manhã, renovando nossas forças e enchendo nossas vidas de paz. Deus de sabedoria, conceda-nos discernimento para reconhecer as ciladas do inimigo, para identificar as armadilhas espirituais e para nos afastar de tudo que possa nos prejudicar. Que possamos andar em tua luz, guiados pelo teu Espírito, fazendo escolhas que agradam ao Senhor e afastando-nos de influências negativas. Que o teu conselho seja nossa bússola em todos os momentos, iluminando nosso caminho e protegendo-nos dos perigos invisíveis que nos cercam. Pai de amor, ensina-nos a cuidar do que sai da nossa boca, para que nossas palavras sejam sempre fontes de vida e edificação, e não de destruição ou maldade. Que possamos falar com sabedoria, gentileza e compaixão, refletindo o caráter de Cristo em cada palavra pronunciada. Livra-nos da tentação da fofoca, da murmuração e do julgamento precipitado. Que possamos ser exemplo de integridade, humildade e amor verdadeiro, atraindo a tua bênção sobre as nossas vidas. Neste momento, entregamos em tuas mãos todas as pessoas que sofrem por causa da inveja, da fofoca, da magia negra e da feitiçaria. Que o Senhor estenda sobre elas a tua proteção divina, cobrindo-as com teu manto de paz e segurança. Que possam sentir a tua presença confortadora e poderosa, que afasta todo medo, toda angústia e toda dúvida. Que a luz do Senhor brilhe em suas vidas, trazendo libertação, restauração e vitória sobre todo o mal. Senhor Deus, fonte inesgotável de amor e proteção, nos achegamos a ti com humildade e gratidão, sabendo que tu és o nosso refúgio seguro em tempos de tribulação e a nossa força quando nos sentimos fracos. Hoje clamamos por tua poderosa intervenção em nossas vidas, pois enfrentamos batalhas invisíveis que buscam nos abalar através da inveja, da fofoca, da magia negra e da feitiçaria. Confiamos no teu cuidado constante e na tua justiça perfeita para nos livrar de todo o mal e nos restaurar. Pai eterno, tu que és o guardião fiel das nossas almas, suplicamos que possas erguer sobre nós um escudo inquebrável que repele toda palavra mentirosa e todo sentimento de rancor que tentam nos envolver. Que o mal não encontre morada em nossos corações nem em nossos lares, pois sabemos que o Senhor é a luz que dissipa as trevas e a rocha firme que jamais será abalada. Que cada tentativa do inimigo seja anulada pela tua mão poderosa e que a paz que vem de ti seja o nosso porto seguro. Senhor de misericórdia, clamo por livramento para aqueles que, sem entender, foram alvo de feitiçaria e artimanhas ocultas que buscam enfraquecer a fé e o espírito. Quebranta, Pai, toda ligação maligna, desfazendo todo feitiço, maldição ou encantamento que tenha sido lançado para causar medo, enfermidade ou confusão. Que a tua luz resplandeça com força renovadora em suas vidas, trazendo cura, clareza e a certeza de que tu és o Deus que liberta e restaura. Deus de justiça, clamamos pela purificação dos ambientes onde o mal tem tentado se estabelecer. Que as casas, os lugares de trabalho e os corações sejam santificados pelo teu Espírito, expulsando toda presença negativa que possa causar discórdia, inveja e traição. Que o teu poder se manifeste para transformar ambientes conturbados em espaços de harmonia, alegria e unidade, onde o teu nome seja glorificado e a tua paz reine soberana. Pai de bondade, fortalece os que se sentem desanimados e perseguidos pelas palavras maldosas e pelas intrigas que procuram desestabilizar suas vidas. Dá-lhes coragem para resistir às tentações de responder com ódio ou amargura. Que possam permanecer firmes no amor, sabendo que tu estás ao seu lado,
sustentando-os com tua mão poderosa. Que a esperança renasça a cada dia em seus corações, e que possam enxergar além das dificuldades, confiando na vitória que vem do Senhor. Deus eterno, concede-nos também o discernimento para reconhecer as artimanhas do inimigo e a sabedoria para agir com prudência e fé. Que não sejamos enganados por falsas promessas ou palavras suaves que escondem intenções destrutivas. Que o teu Espírito nos guie para que caminhemos sempre na verdade e na justiça, afastando-nos de tudo que possa nos prejudicar espiritualmente. Que possamos ser firmes na fé, buscando a tua presença acima de tudo. Senhor, ensina-nos a controlar os nossos lábios, para que possamos ser canais de bênção e não instrumentos de discórdia. Que as nossas palavras sejam usadas para edificar, consolar e fortalecer, jamais para ferir ou espalhar intrigas. Que possamos refletir o teu amor em nossas atitudes, promovendo a paz e a reconciliação onde houver conflito. Que a graça do Senhor esteja sempre presente em nossas vidas, guiando-nos em cada pensamento, palavra e ação. Pai querido, entregamos a Ti, com total confiança, cada pessoa que tem sido alvo de ataques espirituais por meio da inveja, da fofoca, da magia negra e da feitiçaria. Que a Tua presença os envolva, protegendo-os de todo o mal e trazendo-lhes a paz que só Tu podes dar. Que o Teu Espírito Santo fortaleça a fé deles, renove a esperança e cure as feridas causadas por essas investidas do inimigo. Que possam experimentar a Tua libertação e a Tua vitória em cada aspecto de suas vidas. Pai Celestial, Deus de toda a criação, nos aproximamos de Ti com humildade e fé, conscientes da Tua soberania e do Teu infinito amor por nós. Hoje, diante das dificuldades que enfrentamos, ergemos nossos corações em busca de Tua proteção e socorro contra as armadilhas do inimigo, que busca nos enfraquecer por meio da fofoca, da inveja, da magia negra e da feitiçaria. Sabemos que somente em Ti encontramos a verdadeira fortaleza, o refúgio seguro e a paz que o mundo não pode oferecer. Senhor, nós Te pedimos que estendas a Tua mão poderosa sobre cada um que está sofrendo por causa das palavras maldosas que tentam destruir a reputação, a autoestima e a fé. Quebranta, ó Deus, todo elo criado pela maledicência, fazendo com que as mentiras sejam expostas e desfeitas diante da Tua verdade. Que os que lançam pedras com seus lábios se voltem para o arrependimento e para o amor, para que a Tua reconciliação possa transformar os corações endurecidos e restaurar o convívio em paz. Deus de justiça e amor, clamamos por libertação para aqueles que foram tocados por práticas ocultas, encantamentos e feitiçarias que trazem opressão, medo e enfermidades. Que a Tua luz, Senhor, penetre cada sombra que nos cerca, desfazendo toda a obra das trevas e restabelecendo a vida plena que só Tu podes dar. Que o Teu Espírito Santo faça brilhar em nós a chama da fé, fortalecendo-nos para resistir às investidas do inimigo e permanecermos firmes no caminho da verdade. Pai de misericórdia, oramos pela restauração das relações quebradas pela inveja e pela discórdia. Que o Teu amor prevaleça, curando as feridas causadas por sentimentos de ciúmes e maldade. Que possamos perdoar assim como fomos perdoados, libertando-nos das amarras do rancor e abrindo espaço para a reconciliação e a paz. Que o Espírito Santo derrame sabedoria em nossos corações, para que saibamos agir com amor, humildade e compreensão diante dos desafios interpessoais. Senhor da paz, fortalece a nossa fé para que possamos olhar para Ti como a fonte de toda esperança, mesmo quando as circunstâncias parecem adversas. Que a Tua palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, iluminando cada passo e nos protegendo de cair nas armadilhas do mal. Que possamos confiar plenamente em Ti, sabendo que nenhuma palavra ou ação maldosa tem poder sobre aqueles que estão sob a Tua proteção. Deus eterno, concede-nos sabedoria e discernimento para identificarmos os enganos do inimigo e para tomarmos decisões guiadas pelo Teu Espírito. Que não nos deixemos levar por falsas promessas ou por conselhos que nos afastem da verdade do Evangelho. Que o Teu Espírito nos mantenha vigilantes e firmes, para que possamos crescer em santidade e refletir a Tua glória em todas as áreas de nossas vidas. Senhor, ajuda-nos a dominar a nossa língua, para que nossas palavras sejam sempre fontes de vida e bênçãos. Que possamos evitar a fofoca, o julgamento precipitado e a maledicência, e que nossas conversas sejam recheadas de fé, esperança e amor. Que sejamos exemplo vivo do Teu amor no mundo, irradiando luz e paz onde houver escuridão e discórdia. Neste momento, colocamos diante de Ti, Pai amado, todos aqueles que enfrentam batalhas espirituais por causa da inveja, fofoca, magia negra e feitiçaria. Cobre-os com o Teu manto de proteção,
fortalece-os na fé e renova a esperança em seus corações. Que a tua presença seja sentida de maneira poderosa, trazendo libertação, cura e vitória sobre todo o mal que procura os afligir. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nos achegamos a ti neste momento de oração, buscando tua proteção e amparo contra tudo aquilo que possa nos afastar da tua luz e da tua paz. Sabemos que as palavras podem ferir profundamente, e que a fofoca, a inveja, a magia negra e a feitiçaria são instrumentos usados para semear discórdia, medo e destruição entre teus filhos. Por isso, suplicamos que tu sejas o nosso escudo protetor, nossa fortaleza inabalável, onde podemos nos refugiar em meio às tempestades da vida. Pai de misericórdia, tu que conheces os segredos dos corações, revela a verdade onde reina a mentira, derruba os planos daqueles que tramam contra os justos e traz luz onde há trevas. Livra-nos de toda palavra maligna que foi lançada contra nós, de toda inveja que tenta apagar a luz da esperança, de toda magia oculta que busca enfraquecer a nossa fé. Que a tua justiça, que é perfeita e verdadeira, se manifeste em nosso favor, transformando toda afronta em aprendizado, e toda dificuldade em força renovada. Senhor, clamamos para que o teu Espírito Santo nos envolva com um manto de proteção que nenhum poder maligno possa romper. Que todo feitiço lançado contra nossas vidas seja desfeito pela tua autoridade, que toda armadilha espiritual seja desmantelada pela tua palavra, e que a inveja que tenta nos corroer seja substituída pela paz que só tu podes dar. Fortalece a nossa alma para que permaneçamos firmes, confiantes na tua presença e no teu amor incondicional. Deus fiel, pedimos também que tu restaures as relações abaladas pela maledicência e pela intriga. Que a tua graça nos ajude a perdoar os que nos feriram e a buscar a reconciliação, mesmo quando a dor é profunda. Ensina-nos a amar como tu amas, sem guardar rancor, sem alimentar a discórdia, mas promovendo a paz e a unidade em nossos lares, nas nossas comunidades e em nosso coração. Senhor da vida, dá-nos discernimento para que possamos identificar as falsas vozes que tentam nos enganar, e para que possamos responder com sabedoria às investidas do inimigo. Que o teu Espírito Santo seja nosso guia constante, iluminando o caminho da verdade e nos protegendo dos enganos e das ciladas que estão ao nosso redor. Que possamos ser firmes na fé, corajosos diante das provações e pacientes em meio às dificuldades, sempre sustentados pela tua mão poderosa. Pai de amor, ajuda-nos a cuidar das nossas palavras, para que elas sejam sempre edificantes, doces e verdadeiras. Que possamos ser agentes da tua paz, promovendo a edificação mútua e o encorajamento entre irmãos. Livra-nos da tentação da fofoca, do julgamento precipitado e da maledicência que tantas vezes destrói a comunhão e gera mágoas profundas. Neste instante, entregamos em tuas mãos cada pessoa que está sofrendo com as consequências da inveja, da fofoca, da magia negra e da feitiçaria. Que o teu poder libertador alcance a vida de cada um, trazendo cura, renovação e esperança. Que eles possam experimentar a tua presença viva, sentir a tua paz invadir o coração e testemunhar a tua vitória sobre todas as trevas que o cercam. Pai soberano e misericordioso, neste instante nos apresentamos diante do teu trono com corações abertos e cheios de confiança, reconhecendo que tu és o Deus que vê tudo e conhece todas as coisas. Nos momentos em que somos atacados pela inveja, pela fofoca, pela magia negra e pela feitiçaria, lembramos que o Senhor é a nossa fortaleza, o nosso refúgio seguro, onde podemos encontrar descanso e proteção verdadeira. Rogamos que tua mão poderosa nos alcance e nos proteja de toda armadilha, destruindo os planos do inimigo que buscam nos ferir e desestabilizar. Senhor Deus, tu és justo e santo, e teu amor nunca falha. Por isso, entregamos a ti cada palavra que foi dita contra nós, cada pensamento de maldade que nos cercou, e cada ataque espiritual que tentaram lançar. Pedimos que essas palavras sejam anuladas, que esses pensamentos sejam transformados pela tua luz, e que esses ataques sejam derrotados pela tua justiça e poder. Que o inimigo não tenha domínio sobre nossas vidas, porque somos teus filhos amados, protegidos pela tua graça e fortificados pelo teu Espírito. Pai de bondade, clamamos por libertação para aqueles que se encontram aprisionados por feitiçaria, magia negra e influências espirituais negativas que os impedem de viver a plenitude que tu tens para eles. Quebras toda a cadeia que os prende, quebre toda a maldição que os oprime, e que a tua luz resplandeça com força restauradora em suas vidas. Renova-lhes a esperança, fortalece-lhes a fé, e faz brotar em seus corações a certeza de que tu és o Deus que liberta, cura e salva. Deus de paz, pedimos que tu transformes ambientes onde reina a discórdia, a inveja e a fofoca em lugares de harmonia, amor e comunhão.
Que possamos ser agentes de reconciliação, promovendo o perdão e a compreensão onde houver mágoa e ressentimento. Que o Teu Espírito Santo opere em nossos corações, removendo toda semente de rancor, ensinando-nos a amar como Tu nos amas, e guiando-nos para viver em unidade, refletindo a beleza da Tua presença em nossas vidas. Senhor, fortalece a nossa fé para que não sejamos abalados pelas palavras de ódio ou pelas circunstâncias difíceis. Que possamos manter os olhos fixos em Ti, a rocha eterna que jamais falha, e encontrar em Ti a paz que o mundo não pode dar. Dá-nos coragem para resistir às tentações de responder com amargura, e alegria para viver confiando nas Tuas promessas. Que a esperança renasça a cada dia, renovando as nossas forças e enchendo nossas almas de confiança. Deus sábio, concede-nos discernimento para perceber as armadilhas do inimigo, para identificar as palavras venenosas e os pensamentos que buscam nos enfraquecer. Que o Teu Espírito Santo nos guie em toda a verdade, para que possamos caminhar firmes na luz, protegidos de todo o mal que se levanta contra nós. Ensina-nos a ser vigilantes, para que não sejamos enganados, mas que possamos agir com prudência, fé e amor. Pai amado, ajuda-nos a controlar a nossa língua, para que nossas palavras sejam sempre instrumentos de bênção, conforto e edificação. Que possamos fugir da fofoca, do julgamento precipitado e da maledicência, e ser exemplos vivos do Teu amor, promovendo a paz e o entendimento entre todos. Que nossas palavras sejam reflexo da Tua graça, capazes de curar feridas e fortalecer aqueles que nos cercam. Neste momento, entregamos em Tuas mãos todas as pessoas que têm sido atingidas pela inveja, fofoca, magia negra e feitiçaria. Que o Senhor as cubra com o Teu manto de proteção, enchendo seus corações de paz, fé e esperança. Que sintam a Tua presença consoladora e libertadora, que afasta todo medo, dúvida e angústia. Que a luz do Senhor brilhe intensamente em suas vidas, trazendo libertação, restauração e vitória sobre toda a escuridão. Pai amado, em Ti depositamos toda a nossa confiança, certos de que jamais nos desampararás. Que a Tua presença constante seja a luz que guia nossos passos, a força que renova nossas almas e a paz que acalma nossos corações em meio às tempestades da vida. Que a fé em Ti nos fortaleça a cada dia, e que saibamos sempre buscar o Teu rosto, encontrando em Ti o refúgio seguro para todas as nossas necessidades. Se esta oração tocou o seu coração, convidamos você a se inscrever no canal, para que mais pessoas possam ser alcançadas por esta palavra de fé e esperança. Compartilhe este vídeo com familiares, amigos e todos aqueles que precisam de consolo e proteção divina, para que juntos possamos espalhar a luz do Senhor por toda parte. Aproveite para assistir os 2 vídeos que aparecerão na sua tela, onde você encontrará mais orações poderosas que fortalecerão ainda mais a sua caminhada espiritual. Não perca essa oportunidade de se conectar profundamente com Deus. Muito obrigado por estar conosco neste momento de oração. Que a paz e a esperança do Senhor estejam sempre com você, iluminando seu caminho e enchendo sua vida de bênçãos. Até a próxima oração.